A reforma da Previdência já está pronta para ser submetida ao plenário da Câmara. Nos últimos 2 meses, o governo Temer teve que fazer algumas concessões e o texto original passou por mudanças na comissão especial. Conversa comigo sobre essa proposta modificada que será votada pelo conjunto dos deputados, a economista Maria de Fátima Lage Guerra, do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Bem-vindo, Fátima. Obrigada. Fátima, qual que é o diagnóstico do DIEESE sobre essas mudanças, sobre esse texto base que vai ser levado ao plenário, que passou pela comissão? Olha, com certeza existem alguns pontos que foram flexibilizados que são importantes em relação à proposta original e que contempla algumas demandas sociais importantes. E eu destacaria a garantia de que o salário mínimo vai continuar como sendo o piso da Previdência, né? Porque na proposta original o governo desvinculava as pensões e o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, do salário mínimo. Isso era uma coisa muito séria. Manteve os 15 anos de tempo mínimo de contribuição para o segurado especial trabalhador rural, né, que é uma coisa importante, dada a natureza da produção. Apesar de ter alterado um pouquinho a idade para as mulheres, em 2 anos. Alterou a idade para as mulheres, não é mesma diferença 55 agora, mas foi para 57. No caso, mas manteve, enfim, a possibilidade de acumular aposentadoria e pensão até 2 salários mínimos, embora a gente ainda ache o patamar pequeno, mas contempla aí 70% das pessoas que acumulam e que ganham até 2 salários. Então teve progresso. Houve também assim, uma redução da idade mínima para mulheres, né? Para 62. E a redução de 49 para 40 anos do tempo de contribuição então para aposentadoria integral. Há mudanças na regra de transição que eram muito engessadas e estavam criando distorções grandes. Você acha, então, que minimizou o impacto que teria aquele texto original? Nesses aspectos, mas manteve o sentido da proposta, que continua sendo uma proposta muito dura, muito adversa, porque ela continua acumulando, no sentido de estar arrochando o benefício, dificultando o acesso do trabalhador e excluindo. Então, qual que é o tamanho do impacto social que você vê pela frente se essa reforma passar como está proposta agora? Olha, você tocou num ponto que é um ponto que a gente tem tentado muito arrancar do governo e não temos tido sucesso, que é exatamente o cálculo desses impactos que eles projetam, sejam do ponto de vista atuarial e financeiro, seja em termos do social, né? O que se espera em termos de impacto social dessas medidas todas? Nós temos os nossos temores, né, de que vai haver uma dificuldade grande para muitas pessoas de se aposentarem, porque a principal medida, que é, a meu ver, a mais grave, a mais séria de todas, e é o que as pessoas menos falam, porque geralmente o debate gira sempre em torno da idade mínima, mas o tempo mínimo de contribuição, esse de 25 anos, é para mim muito mais... Que era de 15, passou para 25. 2/3 de aumento no tempo mínimo de contribuição, para mim é o ponto mais grave da proposta, no que tange aos trabalhadores de baixa renda. Por quê? Por quê? Porque são poucas as pessoas no Brasil que ganham 2, 3 salários mínimos que vão ter condição de contribuir com 25 anos e confirmar perante o INSS esse tempo de contribuição. O que impediria essas pessoas? A trajetória precária da maioria dessas pessoas no mercado de trabalho, a informalidade, a rotatividade, os longos períodos de desemprego. Então essas pessoas trabalham
30, 40, 50 anos, mas são trabalhos informais, sabe? Trabalhos sem carteira assinada. Então, elas não têm essa condição. São pessoas que começam a trabalhar muito cedo. Trabalham muito cedo, mas em trabalhos informais. A gente calcula que, hoje em dia, mais de 1/3 das pessoas que hoje estão com 55 anos não vão chegar aos 65 tendo 25 anos de contribuição. E aí? Quantos por cento? Mais de 1/3 hoje dessas pessoas, porque elas tiveram essa trajetória precária. Para você ter uma ideia, o dado que o INSS divulgou, 79% das pessoas que aposentaram em 2015 aposentaram com menos de 24 anos de contribuição. Ou seja, se essa regra já estivesse valendo, essas pessoas não teriam condição de ter se aposentado. Por isso que eu falo que essa, para mim, é a pior das medidas. Porque o que vai acontecer? As pessoas vão contribuir, vão financiar aposentadorias de pessoas com mais alta renda, com uma trajetória mais estável no mercado de trabalho e não vão poder se aposentar. Então, é um efeito Robin Hood ao contrário. Uma distribuição de renda é um temor avessas, que nós temos, né? Num país de grandes desigualdades, isso iria ao encontro da desigualdade. Né? E eu já ainda te falaria mais. Quando você junta isso com a reforma trabalhista, que está sendo proposta pelo governo agora, isso tende a piorar, porque a reforma está reafirmando o vínculo precarizado do trabalhador. Então, eu acho, na minha avaliação, isso pode piorar. Só para clarear, não é? Que impacto tem exatamente? Né? Nós temos que considerar, é claro que a gente tem que fazer essa relação, que os benefícios da Previdência vêm do trabalho. Verdade, do trabalho, né? O trabalho que leva ao benefício da Previdência. Né? Que impacto essa reforma que tramita, as mudanças que o próprio projeto de lei que foi aprovado, que já virou lei, que é o da terceirização, qual que é o grau, né, do impacto sobre a Previdência? Olha, eu acho as perspectivas... O Diese já tem essa... Não, calculado não, mas a gente está analisando e pensa bem, o que essa proposta está fazendo? Hoje existem uma série de formas de contratação ilegais e informais no mercado de trabalho, como o trabalho autônomo, o trabalho intermitente, e que essa proposta, o que ela faz? Ela está tornando legal essas formas mais precarizadas. Né? Que levam as pessoas a passar um tempo sem contribuir, é isso? O trabalho intermitente, a empresa te contrata e vai te chamar para trabalhar só nos dias em que ela precisar. Você tem um contrato com ela, mas ela só vai te chamar para trabalhar nos dias que ela precisar. Então, ela vai te remunerar e vai te recolher seu INSS com base nesses dias. Nos outros, você vai ter que ter outros contratos intermitentes ou não, ou ficar disponível, desempregado, enfim. E ficar descoberto na Previdência. Isso. Então, vai depender da empregabilidade do trabalhador, dele, a capacidade dele de contribuir. Sendo que hoje o trabalhador ele tem um contrato de tempo indeterminado, contribuição mensal, permanente, então essa de responsabilidade do patrão ir lá Exatamente. E depositar, então, e fazer o abatimento. São contradições. Agora, isso em termos de arrecadação, porque há uma preocupação e há um discurso do governo no sentido de que é preciso fazer essa reforma para que ela seja para que a Previdência seja superavitária, para que ela seja viável. Não é? Do ponto de vista da arrecadação, qual o Diese, se vocês já têm alguma ideia, né, do quanto vai impactar e pode criar novos problemas para a Previdência? Isso que eu estou falando, as projeções atuariais, financeiras, os impactos dessa proposta não são discutidos com a sociedade. Nós, como assessores das centrais sindicais, a gente tem pressionado, pedido os dados, os parâmetros que o governo usa para poder fazer as projeções de impacto, mas isso não é colocado na mesa. Aliás, nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação aos parâmetros. Por exemplo,
qual que é o tempo médio de contribuição das pessoas no Brasil? Por quanto tempo, em média, as pessoas permanecem recebendo a pensão, a aposentadoria? Nós não temos esses dados. Esses dados são uma caixinha preta do governo que não disponibiliza. Portanto, você fica com dificuldade de calcular e de ter certeza dos números que estão colocados como impacto, seja na proposta original, seja nessa agora da flexibilização. Mas a gente teme que, do ponto de vista social, seja bastante grande. Agora, o governo insiste que não vai retirar direitos, inclusive anunciou que vai colocar mais uma campanha no ar, batendo nessa tecla, né, como uma forma de defender a reforma da Previdência, o que, na verdade, a grande preocupação do governo, a gente sabe, é que os deputados pressionados, que temem, né, a pressão dos seus eleitores, não queiram votar, né, há esse cuidado. Então, a campanha é pensando nisso. Qual que é a posição do Diese em relação a esse discurso, essa argumentação do governo, de que a reforma da Previdência não tira direitos? Mas é claro que tira. Olha, eu estou falando, né? Tá aumentando o tempo. As pessoas vão trabalhar mais tempo e receber menos do que hoje elas recebem em termos de aposentadoria. Várias categorias que hoje têm sistemas especiais estão perdendo direitos. Servidores públicos, trabalhadores com direito à aposentadoria especial porque trabalham em áreas de risco, trabalhadores rurais segurados especiais, porque eles mantiveram os 15 anos, mas eles insistem que essas pessoas que trabalham no campo, na agricultura familiar, façam contribuições individuais à Previdência, como o trabalhador urbano. Só que hoje é feito através daquilo que ele colhe, daquilo que ele vende, produz, ele tem uma contribuição anual sobre a comercialização da sua produção. Imagina, a renda dessas pessoas, ela não é uma renda permanente, fixa, né? Fixa como é do trabalhador em contrato. E aí, todo mês eles vão ter que pagar para a esposa, para o marido, para os filhos já maiores de 16 anos de idade, aquela aporte. Mesmo que seja uma alíquota favorecida, como o governo está dizendo, é difícil, não é? Agora, o governo, quando faz esse argumento de que não tira direitos, ele também se defende dizendo o seguinte: quem está dizendo isso são as pessoas que têm... São os que têm privilégio, e têm privilégios a defender, que não vai tirar direito, vai proteger o interesse dos pobres. Mas o que o governo está dizendo quando ele fala isso? Ele está dizendo isso porque o salário mínimo continua sendo o piso dos benefícios da Previdência. Então ele está falando, todo mundo que ganha salário mínimo e está contribuindo sobre o salário mínimo vai se aposentar tendo salário mínimo. Só que se você considera pessoas de renda elevada, aqueles que estão entre o piso do salário mínimo e o teto da Previdência, que hoje é R$5.000, né? Pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos, na minha concepção, estão longe de poder ser classificada como os mais ricos, privilegiados desse país, né? Não são pessoas assalariadas, pessoas que dependem do trabalho para sobreviver, e são pessoas que contam com esse benefício de aposentadoria. Muitos já estão na faixa do imposto de renda ali, né? Exatamente. Então, eu acho grave até um presidente afirmar isso perante a sociedade, porque essas pessoas, na minha concepção, estão longe de dizer que são pessoas ricas. E mais, existe o benefício de prestação continuada, mas esse benefício ele é para a pessoa que realmente não teve condição nenhuma de acessar. Idosos de baixa renda, pessoas muito pobres, muito miseráveis, né? Assim, com uma trajetória de vida muito precária. Esses que eu estou falando que estão aí entre o teto e coisa, não podem acessar o BPC. Até porque o BPC agora também passa para 68 anos de idade. Tem uma escala aí, né? Nós estamos avaliando que vai haver um hiato de desproteção grande aí nesse público, entendeu?
Eu acho que o governo está falando dos mais privilegiados quando ele pensa nas categorias de... Está falando dos servidores dos públicos? Servidores públicos, principalmente os servidores do judiciário, mas essas pessoas não são as pessoas que representam a massa de trabalhadores do regime geral da Previdência, entendeu? Que é o regime que está sendo mais afetado, né? E a questão da idade mínima das mulheres? Houve uma mudança? Houve uma mudança, que é boa no sentido de que reconhece que as mulheres têm uma inserção diferenciada no mundo do trabalho, diminui a diferença, mas mantém o que eu acho que é importante. Agora, as mulheres, eu costumo brincar que esse é um governo que não gosta muito das mulheres, né? Assim, porque as mulheres, nós somos um público potencialmente afetado de forma muito severa por essa reforma. Por quê? Pela questão da idade, que está aumentando. Para a trabalhadora rural vai pular de 55 para 57 no caso da segurada especial, mas por caso da assalariada vai para 62, porque no assalariamento a regra é a mesma. Serve para todos. Mas a maioria das professoras são mulheres que estão sendo afetadas, né, agora aos 60 anos. A maioria dos beneficiários que usam a pensão por morte são mulheres. E as regras... No caso das professoras passam de 55 para 60. Né? Melhorou em relação à PEC original, mas continua... Que queria 65. Uma situação mais dura. Né? As mulheres são as maiores beneficiárias da pensão por morte. A pensão agora não pode acumular com a aposentadoria, só até o teto de 2 salários mínimos. Enfim, as mulheres são especialmente dentro dessa regra dos 25 anos de contribuição, na minha avaliação, é um público que vai ser muito afetado, porque são sobre-representadas entre os trabalhadores mais precários, trabalhadoras domésticas, pessoas que estão aí nessas inserções de menor qualificação, a maioria. Como é que você vê a questão há um argumento que é bastante utilizado pelo governo, que é um argumento objetivo, que é o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida. Sempre que se fala disso, quem defende a reforma da Previdência, nos moldes que o governo propõe, faz paralelos com outros países no mundo que fizeram suas reformas e aumentaram, com base na mudança, no envelhecimento da população e no aumento da expectativa de vida, aumentaram também esse piso, né, de idade da Previdência. Como é que você entende essa argumentação e o que você acha dela, afinal? Eu acho que é um argumento muito importante nessa discussão. Realmente o Brasil, a população brasileira está envelhecendo, né? As estimativas são a longo prazo aumentar a razão de dependência de idosos de uma forma bastante importante, e isso obviamente tem impacto nos gastos da Previdência, que se mantém com esse regime de transferência entre gerações, né? Agora, nós temos, até por isso, a nossa Constituição, ela foi pensada em termos da Previdência, levando em conta uma base de financiamento para a Previdência, que é parte da Seguridade Social, mais ampla do que simplesmente a contribuição do trabalhador e das empresas, né? A Constituição, ela tem lá no artigo 195 dizendo que a Previdência, a saúde, a assistência social no Brasil devem ser financiadas pelas empresas, pelos trabalhadores e pela sociedade através de impostos. Inclusive diz quais impostos, né? A contribuição sobre o lucro das empresas, a COFINS, o PIS/PASEP, o percentual sobre as receitas de loteria, de importação, enfim. Então isso foi pensado, até por conta disso, pensando que a Previdência não é simplesmente um seguro contra a perda da capacidade laboral, mas um direito social. Então ela previu uma forma de financiamento que ia além, né? E eu acho que quando você pensa no envelhecimento populacional, na precarização do trabalho a longo prazo, esse preceito constitucional se torna ainda mais importante. Mas só que no Brasil ele nunca foi respeitado, né? Por quê? Porque uma parte enorme dessas receitas
são desvinculadas através da DRU, né, da desvinculação de receita da União, que está aumentando agora o percentual. O que mais? As desonerações fiscais, as renúncias para time de futebol, para entidades filantrópicas. Claro que muitas dessas renúncias são totalmente pertinentes, né, porque são entidades que prestam serviço social, enfim, importantes. Então, eu acho que essas coisas precisam ser debatidas e essas coisas não aparecem. O grande argumento do governo é a necessidade do ajuste fiscal. Exatamente. Então, há o argumento de que é necessário sanear a Previdência, não é? Porque há uma discussão se a Previdência é deficitária ou não. O governo garante que é deficitária, mas há um questionamento sobre isso. E o objetivo central e imediato é o ajuste fiscal. Como é que isso repercute? Quer dizer, uma decisão que foi tomada para a longo prazo, foram não só essa, mas o teto de gastos também, são decisões, são medidas do governo a longo prazo para um ajuste fiscal. Como é que o Diese entende a relação dessas coisas e o impacto sobre a gente já falou do aqui trabalho? Sobre a reforma trabalhista, mas eu acho que o maior indicativo de que essa não é uma reforma pensando na sustentabilidade da Previdência a longo prazo é essa contradição entre a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Né, que quando você falou da demografia, da razão de dependência de idosos. A razão de dependência de idosos não é só uma razão quantitativa. Tantas pessoas que trabalham para tantas que estão aposentadas. As pessoas que trabalham ganham um salário. E para poder ter sustentabilidade da Previdência, quem está contribuindo devia ter bons salários, bons empregos, uma trajetória de maior qualidade ao longo da vida para poder sustentar em novas bases. Mas o governo está precarizando. Está precarizando por quê? Porque os empresários estão pressionando para ter um custo menor com o trabalho, uma flexibilização menor na contratação. Mas isso não é uma contradição se pensa em um ajuste fiscal para melhoria e desenvolvimento do país? É um ajuste de curto prazo, não é um ajuste de longo prazo. Então, a longo prazo vai trazer outros problemas. Eu acho que a gente pode chegar a ter lá na frente, ter que rediscutir de novo. Quer ver uma coisa? A coisa das mulheres. Como é que as mulheres responderam ao longo do tempo com a entrada no mercado de trabalho e a inexistência de políticas públicas voltadas para política de creche, de conciliação do trabalho doméstico com o trabalho remunerado? Elas passaram a ter menos filhos. Quando tem menos filhos, impacta a Previdência, porque nasce menos gente, entra menos gente no mercado de trabalho, menos gente vai contribuir para sustentar mais gente que está envelhecendo. Do jeito que está precarizando as condições de trabalho das mulheres. Não estão fazendo as contrapartidas de creche, de política de família, de melhoria da qualidade de vida. As mulheres agora atendem os idosos, porque as mulheres são as maiores cuidadoras nesse país, os pais delas estão envelhecendo, enfim. Sabe como é que pode haver lá na frente? A fecundidade cair mais ainda. E aí nós vamos estar lá na frente discutindo de novo a razão de dependência de idosos, porque está nascendo menos gente. Tem uma geração que não dá Isso está acontecendo lá fora. De sustentar taxa de fecundidade que tá aposentada. De 1,3, 1,2. Maria de Fátima, esse é um assunto que polêmico, poderíamos ir muito mais longe, mas enfim, hoje nós cumprimos, acho que nós cumprimos aqui a nossa proposta. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu conversei com a economista Maria de Fátima Laje Guerra, do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A nossa conversa aqui girou em torno da reforma da Previdência, que acaba de saiu há poucos dias da comissão especial, está pronta para ir ao plenário da Câmara para ser votada pelos deputados federais. Ela passou na comissão especial por algumas mudanças, e foi em cima dessas mudanças que texto agora base vai chegar ao plenário que nós conversamos aqui. Um assunto que interessa a você, a todos os brasileiros. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.